Diário Mais está de volta e aqui na nossa cozinha, a nossa Nutri, linda Fernanda Gonçalves, a gente já começou a falar sobre uma questão muito bacana aí, que está super na moda, está todo mundo comentando, né? Falando sobre os probióticos e tudo que eles trazem de benefício para a nossa saúde. A gente falou um pouquinho sobre o intestino também. E agora tem a gente pode chamar de bichinho? É uma colônia, né? É uma colôniazinha aqui, ó. Vou pedir para o Gilberto mostrar. Quer que eu levante, Gilberto? Será que dá para o pessoal de casa ver? É que eu já consegui ver até o rostinho dele. Mentira, gente. Tem rostinho não. Mas é uma colôniazinha aqui, ó. E agora você vai me explicar o que elas estão fazendo aqui, para que elas servem. Bom, o kefir, eu acho que ele é bem interessante, porque ele já existe há mais de 4.000 anos e a gente só consegue, por doação, sabe? Não, nenhuma farmácia de manipulação conseguiu, ninguém conseguiu vender kefir. Na verdade, existe até um jeito de você congelar ele, e aí ele consegue ficar 6 meses inativo, e daí você consegue até doar. Mas, ou até tem algumas pessoas que vendem, mas eu acho que o legal da essência dele é que quando ele cresce, a gente consegue doar os grãos e assim a gente vai distribuindo saúde, né? Vai cultivando e... Isso, que é, como eu te falei, uma colôniazinha de leveduras e bactérias. A gente tem lactobacilos, a gente tem, enfim, muita bactéria boa, mas a gente não come os grãos, tá? É só pra... Aqui, antes de você continuar, esse aqui é seu. Esse é meu. Você vai me dar um... Te dou. Assim que ele crescer, eu prometo que te dou. Eu tenho que garantir o meu, gente. Se não vem de lugar nenhum, né? Como é que a gente vai fazer? Não, com certeza. Tá, e ele vai se reproduzindo, então, para você ter sempre... Para você ter sempre os grãos e conseguir também distribuir. Tá. Então, aqui dentro é o que você chama de grãos. Isso. Tá, mas eles estão vivos. Estão vivos, vivíssimos. Você abriu Acho que se você sacudir, começa a subir umas bolinhas, não sei. Deixa eu ver. Peraí, Gilberto, eu vou sacudir aqui, ó. Vê se ele subiu. Subiu com bolinha? Ó, vai subindo umas bolinhas. Essas bolinhas, elas são justamente produto da... são elas fermentando. Tá. Elas fermentando e geram gás. E aí... a gente consome justamente a água do kefir, né? Na verdade, existem vários kefir. O mais usado, o mais consumido é o do leite, que gera o iogurte. Então, é mais gostoso e tudo mais. Só que eu não curto muito a questão por ser o do leite, né? Que a lactose, ela é o principal alimento de uma bactéria ruim chamada Escherichia coli. Então, a gente acaba alimentando a bactéria ruim também. Então, eu prefiro realmente o de água. E aí, o de água, você pode fazer o que você quiser com ele. Aí vai a criatividade. Você pode... Eu, às vezes, de manhã, boto um dedinho daquele suco de uva 100% orgânico, integral, e boto uma colher de sopa dele, mexo, bebo, porque ele tem um gostinho de vinagre, sabe? Mas aí você bebe, eu tô me lembrando aqui de uma coisa de infância, vou te falar. Você bebe a água. A água. A colônia continua ali. A colônia continua. E você tem que trocar todo dia a água. Todo dia ou de 3 em 3 dias. Depende do que você... qual é o teu objetivo. Mas você troca a água, bota água limpa, né, água mineral, e coloca açúcar mascavo. Ou demerara. Dentro o que faz do potinho. Dentro do pote. Isso vai alimentar... Por isso que ele tá amarelinho. Porque a cor é realmente um grãozinho transparente. Sabe? Se você quiser, a gente pode até pegar um grãozinho pra você ver. Não vai matar, não vai nada, não? Não. Deixa eu ver o potinho transparente aqui. Que aí o pessoal de casa... Deixa eu passar uma aguinha aqui. Vê melhor. Mas não desperdiça o bichinho, não. Então é essa aguinha... Ai, gente, olha. Isso tá vivo? Tá vivo. Tá, então esse aqui a gente chama de... Grãozinho de kefir. Grãozinho de kefir. Isso. Tá. Então é esse bichinho aqui que faz toda a diferença na nossa flora intestinal. Faz toda a diferença, exatamente. Tem até alguns profissionais que relatam que o tratamento com kefir ele acaba sendo melhor do que as cápsulas de probiótico, porque é um tratamento mais seguro, o intestino responde melhor. É como se com as cápsulas de probiótico você ficasse meio que dependente das cápsulas. E do kefir não, teu organismo ele se adapta tanto que aí você consegue ele mesmo já responder a cuidar daquela flora, sabe?
mas eu uso todo dia. Aí criança pode usar, adulto pode usar, idoso pode usar. Todo mundo pode usar, exatamente. Dessa Só os pacientes imunocompetentes, por exemplo, portadores de HIV, que aí a gente tem que ter um cuidado, ou em quimioterapia. Então, tem realmente alguma população que tem que ter um certo cuidado. E também tem que ter muito cuidado até com contaminação dele, porque às vezes ele se contamina com alguma bactéria que não é legal, e como é que você vai descobrir, né? Então, sim, tem que ter um manuseio bem seguro dele. Tá. Esse aqui você mantém na geladeira, fora da geladeira? Eu mantenho fora da geladeira, em um lugar mais escurinho. E troco, como eu te falei, a água, boto sempre o açúcar mascavo ou demerara. E uma vez por semana eu lavo os grãos. Eu boto eles na peneira, água corrente mesmo, vou lavando e depois boto de novo no potinho. Fernanda, olha que legal. A gente estava conversando aqui em off. Eu falei com ela, gente, eu acho que quando eu era muito criança, muito pequena, meu pai me dava alguma coisa assim parecida. E aí ela tá falou do gosto e tal, eu me lembrei. Não era esse nome, era um outro nome que agora eu não vou lembrar, mas ele tinha uma bacia de vidro comprida. Era uma colônia, só que grande. Eram umas coisas grandes. E era essa água que ele colocava nas coisas pra gente, porque eu lembrei era do branco, gosto. Era uma porque a do leite, Era ela é como se fosse uma esponja grande junto, assim, sabe? Então pode ser o kefir do leite. A da água, que são esses grãozinhos, assim, Era transparentes. grande. Provavelmente era E do ele leite. dava, assim, agora você está falando, eu comecei a juntar um monte de coisa. Ele dava uns pedaços para as pessoas, Existe trocava também, água. eu não sei se você já ouviu falar em kombucha. Não. Kombucha é um kefir, só que ele é de chá. E aí você faz o chá, bota o açúcar e fermenta no chá. Então vira como se fosse um refrigerante. Vira um chá gaseificado. É delicioso, delicioso. Você encontra pronto. Assim, lá fora é muito mais fácil. Mas aqui no Brasil já está começando a indústria assim, do kombucha, já está crescendo e é muito legal. Só que essa cultura aqui não serve para fazer o chá, entendeu? Tem uma cultura própria do kombucha. Então, assim, é bem legal. É uma cultura que está crescendo e que está conquistando bastante mercado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, mega curiosidade mesmo. Da onde vem isso? Quem foi o primeiro... Como é que chama quando a gente vê filme de terror? Olha eu. Não tem aquelas coisas assim de filme de terror? De onde é que veio... Quem é o hospedeiro? Então, tem uma galera que fala como produzir. Então, eles falam que é possível produzir. Agora, já tem outra linha que fala que é impossível você produzir, que já é uma cultura que foi se proliferando há mais de 4.000 anos. E tem uma história muito legal que eram 2 reinos separados. Gente, eu acho que fica em Mônaco, a estátua da princesa dessa história toda. Desculpa, eu não sei a história toda, gente. Eu sei que eram 2 reinos que brigavam porque um conseguia fazer uma cultura de um leite de uma bebida, na verdade, acho que não era nem leite, que só eles conseguiam, que era uma bebida fermentada, enfim. E aí entrou uma princesa penetra, que esse rei que fazia essas bebidas se apaixonou por ela. Só que, na verdade, ela só tinha interesse em saber como é que era a produção. E daí, quando ela descobriu, ela meteu o pé, ela fugiu. E aí ele sequestrou ela de novo, falou, não, agora você vai ficar aqui e tal. Aí o pessoal do reino dela começou a falar, olha, ou você entrega a princesa com o grão de kefir, ou a gente vai ter uma guerra aqui. E aí ele liberou a princesa e aí começou a se espalhar o grão. Ela tem até uma estátua, eu acho que é em Mônaco, gente, eu posso até confirmar isso com vocês, depois a gente fala aqui no próximo programa, mas tem uma estátua dela em algum lugar aí do mundo, que faz, e todo mundo os grandes produtores de kefir, eles sempre fazem referência a ela, assim, sabe? Como agradecimento. Então, provavelmente veio dessa época, até nessa então, questão de mão em mão, isso aí. Produzindo e passando para outro e passando para... Isso aí. Um pedaço meu aí, umzinho meu aqui, Com quando certeza. puder, quando tiver filhotinho aí, que eu vou ter em casa também. Afinal de contas, quando eu era criança, com certeza eu consumia. Por isso que a gente não ficava doente em casa. Com a família de 4 irmãos, a gente não ficava doente em casa. Tá vendo? De jeito nenhum. Tá vendo? Não me lembro disso, não me recordo disso. Não, Bacana. é maravilhoso, é bem legal. Tem uma galera que fica com nojo, fala, eu não sei. Eu falei, não, gente, confia, é legal, tô tomando. A pessoa que doa pra mim também é uma nutricionista e ela tá tomando, viu o benefício. Então, assim,
Bacana, faz bem. bacana. Gente, lembrando sempre, por favor, né? Acompanhamento de nutricionista sempre. Não vai sair, sei lá, consumindo tudo que você vê pela frente. Ah, fulano disse que tem uma cápsula disso ou daquilo. A gente não está falando nem de probiótico e nem do kefir, mas de outras substâncias também, que tem muito essa questão, né? Tá na moda, fulano tomou, foi legal, aí ele acha que para o outro também é legal, aí sai todo mundo tomando umas coisas loucas, inventando umas receitas loucas. E como é que você vai saber se ali realmente só tem bactéria que você está precisando, né? Porque tem isso, tem bactéria, por exemplo, que só tem função gástrica, tem bactéria que tem função intestinal. Então, tem bactéria que quando você toma por via oral, ela para no estômago e não vai para o intestino de jeito nenhum. Então, você precisa saber se é o que você está precisando. Nem todas as cepas são benéficas. Existem, como eu te falei, as bactérias gram-negativas, que são as que não fazem bem à saúde. E, por exemplo, como você vai descobrir se teu intestino não está legal? Primeiro ponto, né? Os gases são fétidos? Se são, não está legal. Intestino com disbiose, que a gente chama, é o nome dessa alteração de flora intestinal, ele que tem essa alteração, ele libera gases com cheiro horríveis, porque se proliferam proteobactérias, que são as bactérias que fermentam proteína. Então, acaba que a gente não absorve bem proteína, daí as bactérias fermentam e geram um gás com cheiro horrível. Então, já é um sinal. Já é um sinal. Então, gente, no popular, o que vocês gostam, né? Quando eu falo popular, punzinho fedido, já corre e vai ver o que é, porque tem alguma coisa de errada com você, tá? Agora, Fernanda, é normal ter gases? Então, leve, porque toda flora, ela gera gás. Você viu aqui, essa aqui é uma flora benéfica, fermentou, gerou gás. Agora, de forma anormal, não. Ou daquele que incha bastante, tem uns que as pessoas costumam sentir dor. Não, tem isso não é legal. Errada. Tem alguma coisa errada. Tem que procurar o médico. Se for aquele gásinho assim, que às vezes você dá uma batidinha, acabou... Se não é uma coisa que te incomoda, se eles não têm um cheiro ruim, os teus gases, então pode ser que seja uma flora benéfica. Mas mesmo assim é bom você correr atrás, porque às vezes não é só a questão de ir ao banheiro, de gases. Esses são só detalhes que a gente pode tentar fechar um diagnóstico. Mas como eu te falei, tem depressão, tem todo uma patologia, né? Várias patologias envolvidas com a saúde intestinal. Então, assim, tem que ficar de olho. Às vezes, esse só é uma deixa que normalmente é muito comum, né? Todo mundo fala, não, nossa, meu quarto ninguém entra. Então, eu falo, não, gente, então, peraí, tá errado. Mas a gente pode falar das fezes também, a mesma coisa? Pode. Se ela tiver um cheiro anormal, assim... As fezes, por exemplo, ela precisa ter a consistência de banana madura e precisa afundar. Se ela fica boiando, é questão de muita presença de gordura e também de muitos gases, porque os gases eles fazem a fezes flutuar. E aí muita fermentação, muitos gases, então bactérias que estão utilizando muito o que você come para fermentar, então não é legal. E assim, para você dizer, não, tá tudo bem, tá legal, tá funcionando direitinho, quantas vezes a gente deve ir ao banheiro normalmente? Pelo menos uma vez ao dia. Pelo menos. Eu acho que, eu vou dia sim, dia não, aí já não tá legal, a gente tem que ir todo dia. Tá acontecendo alguma coisa, então, ali, né? Tá acontecendo alguma coisa, e aí a gente, e o que a gente vê, eu vejo pelo menos muito em consultório, é um pessoal que não vai com frequência e que, às vezes, ou aquelas fezes cápricas, que é fezes de cocô de cabritinho mesmo, literalmente. Bolinha, em bolinha. Ou diarreia. Então, as duas, assim, são dois extremos, que um dia eu vou trazer a escala de Bristol, que é justamente a escala das fezes, para a gente falar bastante dessa consistência. Mas a diarreia é a presença de muito muco e gordura. E as fezes cápricas, ela acontece quando o intestino, você não vai ao banheiro todo dia, e a última parte do intestino, ela é responsável por absorver água. E aí você absorve tanto que ela fica ressecada. E acaba machucando aquela mucosa inteira, porque o intestino ela é uma parede muito fininha. E aí, se você não tem esse cuidado, ele vai causar, por exemplo, hemorroida. Então, todos aqueles... É consequência, eu digo, né? Então, se não vai bem ao intestino, futuramente você vai ter hemorroida. Então, tem que cuidar.
agora. A gente vê... Como é que eu estou de tempo aqui? Não dá tempo de eu fazer uma perguntinha aqui. Principalmente mãe, né? A gente está sempre de olho nas crianças, nos filhos. Então, vai ao banheiro, vê como é que está o cocô, se está fazendo... foi no banheiro, tem essa preocupação, justamente porque a gente já sabe que se não estiver funcionando, tem algum problema. Agora, é muito comum, a gente costuma ver... escutar, né, e saber de umas histórias assim, fez um cocô mole demais, tá com verme, vamos tomar um remédio de verme, vai na farmácia e dá o remédio de verme. Às vezes isso agride mais a mucosa ainda, né? Eu acho que vermífugo a gente come muito fora, então realmente tem que ter uma frequência de consumo que a galera da gastro, os médicos, eles costumam indicar pelo menos uma vez ao ano. Uhum. Então, e assim, o pessoal não toma. Uhum. Eu pergunto para paciente, quando foi a última vez que você tomou vermífugo? Não sei, eu era criança. Adulto, eu era criança. Tomo, não. É legal tomar. Você come salada fora? Você come peixe cru? Como. Então, eu acho que é interessante. Agora, tem que ter um cuidado, porque tem gente que também, qualquer diarreia, não, é verme. Não, gente. Acha que é isso verme, é microbiota. Uhum. É flora intestinal, tem que cuidar disso. Gente, são uns sintomazinhos aí, uns sinaizinhos que a gente deve ficar ligadinho, né? Bom, então a gente falou de kefir e probióticos, né? Falamos um pouquinho aí do intestino, vale a pena você ficar de olho também, não só em você, mas na sua família, para qualquer um desses sintomas que a gente comentou aqui, tá? E aí a Fernandinha, vamos colocar o telefone dela na tela, pessoal de casa, por favor? Que é o 2643-3837, é o telefone do consultório da Fernanda. O endereço ainda é esse, já mudou? Ainda é, tá. Na mudança tu me avisa, tá? Porque tá quase mudando aí para um novo consultório, mas ainda fica na Avenida Delfim Moreira, 1043, loja 6. É aquela galeria ali do Sindicato das Massas, em frente ao Brasas, quer dizer, não tem como você errar, tá? Tá precisando, ficou com uma dúvida aí, precisa de um acompanhamento alimentar, né, um plano nutricional bacana, eu super recomendo, dá uma ligadinha, bate um papo com ela, vai tomar um cafezinho, café pode, né? Café pode, sem açúcar. sem adoçante. É uma delícia sem açúcar e sem adoçante também. Adoçante eu nem consigo mais, sem açúcar, uma delícia o café sem açúcar, tá? Lembrando também que Fernandinha tá com um canal no YouTube bem bacana, com excelentes dicas, Fernanda Gonçalves, né? Isso, Fernanda Gonçalves, nutricionista. Tem a minha página, que é www.fernandanutri.com.br e o Instagram, que é Nanda Nutrição. Tem várias dicas legais lá. Muita coisa bacana, né? Fernandinha, muito obrigada. Ai, Nina, eu que agradeço. Não é um prazer sempre bebê, estar aqui. Tá? Não, pode deixar, vou cuidar bem deles. Pode deixar. Vem pra mim, porque eu gosto muito, né? Muito obrigada, então, até a próxima. Vamos ver se a próxima a gente traz esse tema, então, de intestino. Da cura pela alimentação. A cura pela alimentação, com certeza. Que é legal. Vamos. Tem muita coisa bacana pra gente falar muita. Aqui, né? Muita coisa. Obrigadinho, querida. Eu que agradeço. Bom, preciso beber uma aguinha, né? Vou chamar aquele intervalinho comercial, mas eu volto porque tem mais novidades pra você aqui no Diário Mais. Não sai daí, eu tô te esperando aqui de volta, tá?